Olá, senhores. Então, mais uma vez, retomamos, né? Vamos tratar agora de um item chamado corrente elétrica, certo? Corrente elétrica. Então, nós vimos a estrutura atômica, condutores e isolantes. Vamos entrar, então, em corrente elétrica, tá bom? Pessoal, corrente elétrica. Corrente elétrica, certo? Quando eu uso esse termo corrente elétrica, eu estou dizendo que existem cargas que estão em movimento, certo? Cargas que estão em movimento, certo? O que são cargas? O que são cargas? O que é a carga de 1 coulomb, certo? E qual é a carga de 1 elétron? Nós vimos isso lá na última aula. Vamos retomar isso lá. Olha só. Um coulomb possui 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Então, 1 coulomb possui 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Essa é a carga de 1 coulomb. O coulomb na eletrostática e na física, ele é representado pela letra maiúscula Q, certo? E o tempo pela letra minúscula T. O ampere, ele é representado, a grandeza ampere é representado pela letra maiúscula I. As unidades do ampere é o A, certo? A unidade do coulomb é o C e a unidade do tempo é o S. Isso no Sistema Internacional de Unidades. Então, ampere é coulomb no tempo, posso dizer assim. Ampere é igual a coulomb no tempo S, certo? Ou ampere é igual a coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Então, quando eu falo assim, ó, que existe uma corrente elétrica, existe uma carga elétrica em movimento, que eu chamei de corrente elétrica, certo? É um fluxo de cargas elétricas, um fluxo de coulombs, que atravessam a superfície transversal de um condutor S em um determinado ponto, a seção do condutor, pelo intervalo de tempo t, em segundos. A unidade é o ampere, né? Ampere, esse acento aqui é inverso, tá? É o nome do cidadão que descobriu isso aí. A intensidade de 1 ampere é a quantidade de carga de 1 coulomb que passa na seção de um fio condutor durante o intervalo de tempo de 1 segundo. Então, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Essa é a definição de ampere. Certo? Então, quando eu digo assim, a corrente aqui, eu fui lá medir a corrente. A corrente é de 2 amperes. 2 amperes. Significa que em 1 segundo, está passando lá naquele condutor, naquela seção onde eu fiz a medição, está passando 12,5 vezes 10 elevado a 18 coulombs, né? Coulombs para cada segundo. Em cada segundo. É no tempo que eu estou analisando isso. Certo? É no tempo. Você pode conferir. Tem uma notação científica, 6,25, certo? 10 na 18. 10 na 18 vezes 2. Você tem 12,5, né, vezes 10 na 18.
como nós comentamos na última aula, né? Eu vou escrever isso aqui em notação científica, eu tenho que escrever isso aqui 1,25 vezes 10 na 19, certo? Essa é a forma correta de escrever. Tá bom? Então, considerando aqui um fio de cobre, né, de pequeno comprimento, cortado por um plano imaginário, tá? Imagina que eu fui lá e fiz um cortezinho, peguei um espelho, uma lâmina e cortei esse fio, fiz um corte nele. Então, o fiozinho. E eu estou enxergando agora a seção reta, a seção transversal do fio. Eu estou enxergando aquela seção transversal do fio. Fui lá, peguei o fio, fiz um corte. Estou enxergando ali a seção do fio. Tá? Estão me entendendo? Ok. Então, perpendicular ao eixo, né? Perpendicular ao eixo do fio. Aqui está o eixo do fio, certo? E eu vou lá e faço um corte. Perpendicular. O eixo do fio se prolonga para cá, ele é imaginário. Eu vou lá e faço um corte. Estou enxergando a seção do fio. Aquela seçãozinha ali, em vermelhinho. Tá? Se for a temperatura ambiente agora, por exemplo, 24, 23 graus, né? Normalmente se usa 20 graus. Para dimensionar um condutor, se usa 20 graus. A maioria dos fabricantes usam 20 graus. Certo? E sem aplicação de forças externas, o que a física diz? Que existe no interior deste fio, deste condutor de eletricidade, um material condutor, um movimento aleatório de elétrons livres. Olha que coisa interessante, ó. Um movimento aleatório de elétrons livres, criados pela energia térmica que os elétrons recebem do meio externo, certo? Nós vamos entrar agora, se nós avançarmos aqui, a gente vai estar entrando lá num terreno da física que vai falar de um conceito chamado de entropia, que fala da agitação das moléculas. A entropia é assim, ó, se esse material condutor de eletricidade, o condutor não importa, mas principalmente os condutores, na medida em que eu aumento a temperatura desse condutor, acontece uma agitação interna. Essas moléculas do cobre, se eu falo do cobre, elas estão se agitando lá dentro, se empurrando umas com as outras. Esse movimento acontece muito também com os elétrons. Eles estão em constante agitação. Essa agitação, ela é aleatória. Ela é aleatória. É um movimento maluco, desordenado, sem coordenação, desincronizado, desordenado. É bem isso que mostra aqui, ó. Você tem uma barra de cobre, né? Uma barra de condutor, e você tem os elétrons. Um se joga para cá, se joga um contra o outro, contra as paredes do material, do condutor, certo? Em constante agitação. Nós não percebemos isso, certo? Mas lá na física, se você entrar lá na física, a física mostra isso, tá? Então, quando os átomos perdem elétrons, que eles passam a ser elétrons livres, eles adquirem uma carga positiva. O átomo adquire uma carga positiva. E os átomos são denominados íons positivos. Para aí. Vamos de novo. Quando os átomos perdem elétrons, e o cobre, por ser um bom condutor, ele tem apenas um elétron na última camada, ele perde elétron muito facilmente, certo? Depois nós vamos ver como que acontece essa perda desse elétron. Esses átomos, os átomos, passam, né? Esses elétrons passam a ser elétrons livres. E os átomos adquirem carga positiva. E eles acabam se denominando íons positivos. Então, os elétrons livres são os portadores de carga em um fio de cobre ou em qualquer outro condutor em estado sólido de eletricidade. Certo? Aqui o autor usou estado sólido, mas não necessariamente seja em estado sólido, porque, por exemplo, o mercúrio. O mercúrio é um bom condutor,
e não está em estado sólido, certo? Ok? No arranjo da figura, né, os elétrons livres estão continuamente ganhando ou perdendo energia em função de suas mudanças de direção. Alguns dos fatores responsáveis por esse movimento são as colisões com íons positivos, outros elétrons, forças de atração dos íons positivos, força de repulsão entre os elétrons, e após um certo tempo, o número de elétrons que movem para a direita da seção é exatamente igual ao número de elétrons que se movem para a esquerda, certo? Depois eles se equilibram. O que o autor está dizendo? Certo? Que esses átomos... se eu vou lá e mudo, por exemplo, a temperatura desse condutor, ele tem lá os seus átomos de cobre, né? Os seus átomos de cobre com os seus elétrons livres. Esses elétrons que estão livres, eles estão na última camada, eles não estão tão agarrados ao núcleo, eles podem se deslocar de um átomo para outro, e é o que eles fazem. Só que esse movimento é desordenado. Então, um elétron sai deste átomo. O átomo estava em equilíbrio. Ele tinha 29 prótons no núcleo, portanto 29 elétrons na eletrosfera. Quando ele perde um elétron, esse elétron aqui foi para cá. Quando ele perde um elétron, este átomo aqui se tornou um íon. Porque nós dizemos em física que ele ficou ionizado, que ele ficou carregado, porque ele ganhou uma carga elétrica. Como assim ganhou uma carga elétrica? Ele perdeu um elétron. Ele não ganhou carga nenhuma. Olha só. O átomo de cobre tem 29 prótons no núcleo e 29 elétrons na eletrosfera. Se ele perder um elétron, este elétron que se deslocou para outro átomo, certo? Este átomo de cobre ficou com carga positiva, porque houve agora, ele está manifestando um desequilíbrio de cargas. Ele tem 29 prótons, porque os prótons não se mexeram, e perdeu um elétron, 28 elétrons. Ele ficou com menos elétrons do que prótons. Ele não está mais em equilíbrio, ele se transformou em um íon. A gente diz que ele se ionizou, ele se carregou positivamente, porque ele ficou com carga positiva. Ele está mais positivo do que negativo. Esse é o conceito. Esse é o fundamento. Só que isso aqui, no átomo de uma barra de cobre aquecida, por exemplo, isso aqui é um movimento desordenado, não é controlado, entendeu? E esse material está gastando energia. Essa energia vem da onde? Do calor que você está entregando para ele, por exemplo. Você está transferindo energia para a barra de cobre quando você aquece. Essa energia não está dentro do cobre. Lá, quietinho na natureza, parado, ele tá inerte. Você aqueceu, transferiu energia na forma de calor. Calor é fluxo de energia. Essa energia agora está na barra de cobre. A barra de cobre se aqueceu, aumentou a entropia, a agitação das moléculas. Esse elétron se move desordenadamente de um átomo para outro. E átomos de cobre vão perdendo elétrons, ficando com carga mais positiva do que negativa. Então ele ficou ionizado, carregado com uma carga elétrica. Que carga? Carga positiva. Por quê? Porque ele tem mais prótons do que elétrons. Esse é o fundamento. Lembra lá no ensino médio, lá na sétimo, oitavo ano, quando a professora fazia aqueles experimentos que você pegava uma caneta e agitava no braço assim, normalmente no cabelo ou numa roupa de lã. E picava uns papeizinhos e aproximava esses papeizinhos da mesa e a caneta atraía os papeizinhos, lembra? Pois é. O que aconteceu? A caneta está lá. Você agitou por atrito no seu cabelo ou na sua mão, ou normalmente se usa uma lã, um pedaço de lã. Você entregou energia para a caneta, para aquele material. Aquele material se carregou com uma carga que é diferente da carga dos papeizinhos que você picou. Você aproxima e ele atrai os papeizinhos. Por que é diferente? Porque houve atração. A carga da sua caneta, tem uma tabelinha lá nos livros de física, terceiro ano. Se você procurar livro de física, terceiro ano, volume 3, você vai lá, cargas, propriedades elétricas dos materiais. Lá tem uma tabelinha. Se você agitar, por exemplo,
Eu não vou me lembrar agora, mas lá diz assim: se você agitar, por exemplo, lã de ovelha com vidro, a lã de ovelha fica com uma carga. Eu vou adotar um valor aqui, eu não sei se é esse o valor, tá? Depois você confere. A lã de ovelha fica positiva e o vidro fica negativo. Ou se você agitar papel com algodão, o papel fica negativo e o algodão fica positivo. Você tem que conferir isso aí lá na tabela, certo? Eu estou adotando um valor aqui, mas existe um experimento que comprovou isso, certo? O eletroscópio, você que estudou eletrostática, lá na física do terceiro ano, o eletroscópio é um dos meios que podem ser usados para verificar qual é a carga elétrica que existe em cada material. Quando você atrita, né, você eletriza por atrito algum material, você atrita um material contra o outro, um material fica com uma carga e o outro material fica com outra carga. Se você aproximar isso das lâminas de um eletroscópio, ele vai denunciar para você qual é a carga daquele material, se é positivo ou negativo. Aqui o nosso exemplo é uma barra de cobre, ela simplesmente foi aquecida, né? Foi aquecida, ou sofreu um desses processos aqui, por exemplo, olha aqui, as colisões com os íons positivos e outros elétrons, forças de atração dos íons positivos, força de repulsão existente entre os elétrons, né? Tudo isso altera a direção e a velocidade com que esses elétrons vão se deslocar dentro da barra de cobre. Eu estou supondo que isso aqui é uma barra de cobre. Mas pode ser uma barra de alumínio, pode ser uma barra de baquelite, pode ser um pedaço de borracha. Ah, mas a borracha é isolante, mas não tem matéria na borracha? E a matéria não é composta por átomos? E os átomos não têm prótons, nêutrons e elétrons na eletrosfera? Ah, mas a borracha não perde elétron, ela é isolante. Depende. Depende. Se você tem um pedaço muito pequeno de borracha e você aproximar esse pedaço de borracha de um valor de tensão muito alto, como por exemplo, que nós vimos antes, lá o eletricista de média tensão. Experimenta tocar com uma luva de borracha o cabo de alta tensão no alimentador lá na rua. Ah, mas a borracha é isolante. Mas depende o tamanho da diferença de potencial que você injeta nela. Essa propriedade, essa força que você aplica, o valor dessa tensão que você aplica faz com que esse elétron se mova, mesmo sendo um isolante. Ela não vai ser um isolante tão bom naquelas condições. Então, cuidado. Por exemplo, a bateria, né? A bateria, aqui temos uma bateria, tá? Uma bateria automotiva, de um carro, de uma moto, enfim, uma bateria, certo? Está muito usual agora os painéis fotovoltaicos, então tem um banco de baterias lá, lá na sua residência, na sua indústria, no seu comércio, para alimentar lá o suprimento de energia dos seus no-breaks, né, do seu sistema e tal. Uma bateria. Aqui na bateria, normalmente as baterias automotivas, as mais antigas, elas têm aqui uma solução de água com ácido sulfúrico, com H2SO4. É uma solução, o ácido não está puro aqui, tá? Você tem uma placa de cobre, né? Normalmente uma placa de cobre de um lado e uma placa de zinco do outro lado, certo? Por dentro da bateria, você tem uma corrente, alguém está perdendo elétrons e acumulando em um polo. E este polo fica cheio de elétrons, que é o polo que nós chamamos de polo negativo da bateria.
O outro polo, que perdeu elétrons, ele ficou cheio de prótons, ele perdeu muitos elétrons, então ele está carregado positivamente. Aqui tem uma falta de elétrons, certo? O polo negativo da bateria, é quem fornece os elétrons que vão atravessar o circuito, vão atravessar o resistor lá na lâmpada e vão fazer acender a lâmpada. O polo negativo. Aqui tem um conceito interessante que nós não podemos perder. Essa corrente elétrica, ela tem dois sentidos. Chamados dois sentidos. Existe uma corrente convencional e existe uma corrente real ou corrente eletrônica. Tá? A corrente convencional, ela é dita que ela sai do polo mais e vai para o polo menos. É só uma convenção. Por que isso? Porque lá um século e meio, dois séculos atrás, quando os primeiros pesquisadores identificaram o fenômeno da corrente elétrica, a movimentação dessas cargas, se acreditava que realmente saía do polo positivo e ia para o polo negativo. E aí toda uma literatura foi montada em função disso. Mais à frente, né, já mais perto do nosso século, já na Revolução Industrial, já depois da máquina a vapor, se descobriu que não, isso não é verdade, que a corrente elétrica sai do negativo para o positivo em uma bateria. E esse conceito está na literatura. Se você abrir, por exemplo, o Boylested, esse livrinho que eu uso aí para montar esse material para vocês, o Boylested. O Boylested. Não está aqui o meu Boylested. Está aqui. Esse aqui é o Boylested. Já mostrei para vocês, eu acho. Esse meu aqui é a 8ª edição. Na biblioteca da escola tem, se não me engano, a 10ª ou 12ª edição, e tem um também muito bom, que é só de eletrônica. É dispositivos eletrônicos, tá? Do mesmo autor. Essa figura aqui é lá do Boylested, tá? Essa figura é de lá que eu tirei. Certo? Lá ele mostra, né? Na física inteira você encontra isso na literatura, que a corrente convencional é do mais para o menos, mas a corrente real, que você verifica realmente, ela sai do polo negativo para o polo positivo, por fora da bateria, por fora do sistema, certo? Por dentro da bateria ela sai daqui e vai para cá, bem como está aqui, ó, reações químicas, certo? Se você pesquisar lá também na física, você vai encontrar esse fenômeno aqui. Ele é um fenômeno que ele é explicado junto com outro, junto com a eletrólise da água, certo? Você estuda primeiro a eletrólise para entender como que é desmontada a molécula de água e libera hidrogênio em um tubo de ensaio. Lembra que a professora fazia isso? Libera hidrogênio em tubo de ensaio. Aqui também hidrogênio é liberado. A placa de cobre vai se desgastando, a placa de zinco vai se desgastando e vai acumulando o zinco na placa de cobre, ou o inverso, né? Dependendo de como que eu manipulo isso aqui dentro da reação química, tá? Lá na química não nos interessa, certo? Não vamos aprofundar isso, tá? Então, o que nós temos que gravar agora é o seguinte, ó, a corrente convencional, ela sai do mais para o menos, e a corrente real ela sai do menos para o mais. Nós chamamos de corrente eletrônica, porque é movimento de elétrons. Movimento de elétrons. Olha aqui os elétrons. Corrente eletrônica. Eletrônica vem de elétrons, vem de carga negativa,
certo? E a corrente convencional é o que está na literatura, certo? Quando a gente for resolver o Kirchhoff, lá em análise de circuitos, e o Kennelly, e os circuitos resistivos, os agrupamentos em série, paralelo e misto, né? E a gente for falar em queda de tensão, nós vamos voltar nesse assunto. Vocês vão ver que tem vários autores que usam o sentido convencional e tem autores que usam o sentido eletrônico. Nenhum está errado, é apenas uma convenção, mas o autor tem que explicar lá, ó, pessoal, eu estou usando o sentido convencional da corrente, certo? Ok. Então, essa bateria, né, a custa de energia química, né, isso aqui nós temos que fazer um comentário sobre isso aqui. Energia química, o que houve aqui, ó? Se houve movimentação de cargas, essas cargas não se movimentaram sozinhas. Esses elétrons não se movimentaram sozinhos. Eu precisei entregar energia para eles se movimentarem. Eu precisei criar uma condição para que eles se movimentem. Eu precisei proporcionar esse movimento a eles. Como que eu fiz isso? Entregando energia. Que energia? De onde é que saiu essa energia? Da bateria. Energia química. Esta energia química desta solução eletrolítica aqui da nossa bateria, que criou uma diferença de potencial. Eu tenho um polo da bateria muito negativo, muito negativo, com muitos elétrons, e um outro polo com poucos elétrons. Ele é muito positivo, ele perdeu muitos elétrons. Então, se essa bateria for, por exemplo, de 12 volts, eu vou dizer que entre o polo positivo e o polo negativo, eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts. Eu tenho... Vamos de novo voltar para o sentido convencional ou para o sentido real da corrente, eletrônico da corrente. Eu posso dizer que eu tenho 12 volts aqui nesse lado e 0 aqui. Eu já estou falando com vocês no conceito de tensão, que é da outra aula. As coisas estão interligadas, não existe separação aqui entre corrente e tensão. Ah, mas o que importa, a corrente é que se move dependendo da tensão, mas eu preciso de tensão para ter corrente. Porque a energia que foi entregue aqui, ó, ela aparece nos polos da bateria na forma de uma diferença de potencial. Quanto maior for a diferença de potencial, maior vai ser a corrente que vai circular aqui no circuito. Certo? Nós vamos aprofundar isso, tá? Nós vamos aprofundar isso. Então, a custa de energia química, houve troca de energia. A energia não se perdeu, ela só mudou de lugar. Eu gerei trabalho. Certo? A energia é a capacidade de realizar trabalho. A bateria acumulou energia. Eu fui lá e usei uma máquina elétrica chamada lâmpada. O que a lâmpada faz? O que as máquinas fazem? Converte em energia. Que energia que a lâmpada converteu? A energia química? Não! Não! Ela converteu energia elétrica em pelo menos duas formas de energia. Energia luminosa, na forma de radiação eletromagnética, e energia térmica, porque ela liberou calor aqui. Aqui você tem calor, tem graus Celsius. Aqui você tem lumens. Né? Essa lâmpada aqui que está me iluminando, isso aqui, ela tem lumens e tem graus Celsius. Pelo menos duas formas de energia foram manifestadas pela lâmpada, por esta máquina. Ela pegou energia elétrica, ela pegou o movimento dos elétrons que se movem e estão dissipando essa energia. Quando eles passam pelo resistor, ou pelo LED, pelo diodo, fotodiodo, né? Lá da eletrônica, esse conversor converte em duas formas, pelo menos duas: lumens e graus Celsius, temperatura, calor, energia térmica. Mas quem emprestou a energia foi a bateria. Mas a máquina não usou a energia da bateria, usou a energia do elétron.
A energia elétrica. A energia elétrica. O movimento dos elétrons, a energia que foi emprestada pela bateria na forma de uma diferença de potencial para que houvesse o movimento. Senão não haveria movimento. Esse é o fundamento. Então, um dos polos acumula carga positiva em um terminal e negativa no outro terminal. Correto? No momento em que uma conexão é realizada, né, no momento que eu vou lá e faço essa conexão aqui, com um polo no outro, o que eu tenho? Os elétrons livres, que estão aqui no polo negativo, estão todos acumulados aqui, se deslocam. São atraídos pelo terminal positivo, enquanto que os íons positivos resultantes no fio de cobre podem, no máximo, oscilar em torno dessas posições. Eles ficam vibrando. Ele perdeu um elétron e ele quer procurar o equilíbrio. Na natureza, tudo está em equilíbrio. Ele perdeu um elétron. Ele olha para o vizinho tem um elétron sobrando. O elétron sobrando pula dele do vizinho para ele. E ele tem um sobrando agora. E o vizinho está sem nenhum, porque já entregou lá para o polo positivo da bateria. E ele entrega para o vizinho e assim ele vai. Eles vão pulando de um elétron para o outro. É uma corrente. É uma corrente. Esse é o fundamento. O terminal negativo da bateria funciona como uma fonte de elétrons. Claro, ele está com tudo acumulado ali, ó. Todo mundo se aglomerou ali. Ele está cheio de elétron. Eles querem sair dali, está desequilibrado. O sistema não está em equilíbrio. Basta eu ir lá e fechar a conexão, né? Alguns autores colocam uma chavezinha aqui, né? Um interruptor. Eu vou lá e ligo o interruptor e a corrente aparece. Por quê? Porque está todo mundo acumulado aqui, está tudo negativo e aqui está tudo positivo. Esse é o conceito. Corrente elétrica, eu preciso de energia. Que energia? Energia química. Entregue aonde? Nos polos da bateria. Na forma de quê? Na forma de diferença de potencial. Esta energia cria uma diferença de potencial, acumula elétrons aqui, tira desse polo e põe nesse. Quando eu vou lá e fecho o circuito, opa, a barra de cobre não tem buracos. Ou você enxerga uma barra de cobre. Vou fazer um desenho aqui. Ou você enxerga uma barra de cobre assim. O cobre é laranjinha, né? Ou você enxerga uma barra de cobre assim. Vou fazer ela maior. Essa é a barra de cobre. Aqui você tem um terminal e aqui você tem um outro terminal. Ou você imagina aí na sua mente uma barra de cobre assim, ó. Aqui um átomo de cobre. Aqui o outro átomo de cobre. Aqui o outro átomo de cobre. E aqui o outro átomo de cobre. É claro que não, né? É lógico que não. Essa barra de cobre ela é maciça, ela é sólida. Ela é cheia de átomos. Você teria que pintar toda ela aqui, ó. Ela é um condutor sólido. É um átomo grudado no outro. Lembra do raio atômico? Qual era o raio atômico do cobre? 0,128 nanômetro. O que é o nano? 10 na menos 9. Quer dizer que esta vírgula aqui, ela não está aqui. Quer dizer que esta vírgula aqui, ela está 9 casas para cá. Olha o tamanho do número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ela está aqui. Aqui tem mais um 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vocês estão me entendendo, não? Vocês não vão me perguntar porque isso aqui é uma aula gravada, né? Mas eu, como já lecionei para alunos essa disciplina, estou imaginando a cara de vocês agora. Vocês estão assim, ó. Não estão entendendo nada, né? Eu sei. Vocês vão entender. O átomo de cobre, olha o raio atômico do cobre. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nanômetro. Aí eu posso apagar isso aqui agora. Eu posso tirar o nano daqui. Agora isso aqui é metro. Então eu tenho um átomo de cobre. Não é nem a espessura da caneta da lapiseira. É maciço. É maciço. É maciço. Se eu ampliar, o que eu vejo? Se eu ampliar, o que eu vejo? Vou fazer de novo. Se eu ampliar, 1 milhão é pouco, né? Olha só, porque são muitos zeros à esquerda. Aqui é metro. Se eu ampliar 1000 vezes, ainda fica pequeno. 1 milhão de vezes, ainda fica ridículo de pequeno. Se eu ampliar 1 bilhão de vezes, 3, 6, 9 zeros, ainda fica pequeno, né? 0,128 metros. Aliás, desculpa, nanômetros. Não, metros. Se eu multiplicar isso aqui por 10 na 9, ele vai ficar nano. Ainda fica nano. Ainda é muito pequeno. Então, eu desenharia isso aqui assim, ó. A barra de cobre, eu vou ampliar isso aqui em milhões e milhões de vezes. Em milhões e milhões de vezes. E aí eu vou desenhar só 3 átomos. Só 3 átomos de cobre. Toda a barra. Eu vou imaginar que ela é composta de apenas 3 átomos. Aqui eu tenho um átomo. Aqui eu tenho outro átomo. Aqui eu tenho outro átomo. Este átomo tem lá seus 29 prótons aqui. 29 prótons aqui. E 29 prótons aqui. E tem na eletrosfera os seus 29 elétrons, que eu não estou preocupado com eles agora. Eu quero saber só daquele que vai se mover. Mas eu desenharei eles também. Então, ele tem lá 29 elétrons. 29 elétrons. 29 elétrons. E 29 elétrons. Esse cara que está sozinho aqui, ó. Esse cara que está sozinho aqui, ó. Esse coitadinho aqui, ó. Que é o da última camada. É ele que vai se mover de um lado para o outro. Então, quando eu vou lá, aproximo daqui uma bateria. E eu vou usar o sentido eletrônico, tá? Vou usar o sentido eletrônico. Porque eu estou dizendo que a corrente sai do negativo e vai para o positivo. E aproximo deste... Vou fazer da cor do elétron. Vou fazer da cor do elétron. Aproximo deste terminal aqui. Um polo negativo, uma bateria. Um polo negativo, certo?
e aproximo do outro lado da barra um terminal positivo, o que eu estou fazendo? E se essa minha bateria ela é de 12, se for de 12 volts, eu adotei que seja 12 volts, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 0. Porque esse é o meu referencial 0. Eu estou adotando o sentido eletrônico, tá? Eu estou adotando o sentido eletrônico. Vou escrever aqui, ó. Sentido eletrônico, tá? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esta corrente, estes elétrons aqui, ó, quando eu crio esta diferença de potencial, esta diferença de potencial deste polo para este polo, eu estou acumulando elétrons aqui e tirando elétrons daqui. Por isso que esse polo ficou positivo. E por isso que esse ficou negativo. Eu chamo ele de negativo por isso. Porque ele ficou com um acúmulo de elétrons. Esses elétrons aqui, a barra de cobre ela é maciça, né? Eu representei ela só com 3 átomos para nós poder fazer o raciocínio. Esse polo está negativo, aqui está cheio de elétrons, estão muito próximos desse átomo, o raio atômico. Olha o raio atômico, 0,128, 0,00 metro, certo? Quanto é 1 milímetro? 1 milímetro. Lá na mecânica. Não é 10 elevado a menos 3 metro? Mili. O mili. Esse prefixo mili aqui, letrinha grega, mili. Esse prefixo é 10 na menos 3. 1 milímetro não é 0,001 metro? É 1 milímetro. Isso aqui é 1 milímetro. Isso aqui é muito menor que 1 milímetro. Olhem para o raio atômico de novo. Entendam o raio atômico. Aqui está a parede da barra de cobre. A parede da barra de cobre. Aqui está o primeiro átomo. Tem a eletrosfera. Tem a eletrosfera. Lá está o último elétron. Tem a eletrosfera. Lá está o último elétron. Aqui está a parede. Aqui está a parede. Qual é o raio atômico? Do núcleo até o último átomo. Do núcleo até o último átomo. Aqui vai ter outro átomo. Aqui vai ter outro átomo. Eles estão conversando. Aqui vai ter outro átomo. Aqui tem outro átomo. A barra é maciça. Qual é o raio atômico? 0,000000128 metros. 1 milímetro é 0,01 metro. Esse número é pequeno, né? Esse número é pequeno. De novo, eu criei um acúmulo de elétrons aqui e uma falta aqui. Se a bateria é de 12 volts, eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts aqui. Eu tenho um acúmulo de cargas aqui, né? Eu tenho um acúmulo de cargas aqui que estão criando uma condição para que estes elétrons aqui, esse primeiro elétron, ele é atraído, como aqui está faltando, carga positiva. Olha o raio atômico.
Olha o raio atômico. Pequenininho. Aqui está a parede do condutor. Aqui está o polo da bateria. Está encostadinho. Tem conexão elétrica. Este elétron aqui que está livre, soltinho, é atraído para cá. Atraído para cá. E ele vai nessa direção. E aqui eu tenho um início de movimento de cargas. Começou a minha corrente. E vem para o interior da bateria. E ela vem e atravessa a solução eletrolítica de ácido sulfúrico. E ela vem para o outro polo. E chega no negativo. E este cara aqui perdeu um. Agora esse cara aqui ficou sem um. Olhou para cá, esse aqui ficou positivo. Este aqui ficou positivo, porque perdeu para o polo. Quando ele fica positivo, que está grudadinho, olha o raio atômico. Vocês vão acostumar muito a olhar para o raio atômico. Olha só, para o raio atômico, esse cara ficou positivo. Gente, esse cara ficou positivo, ficou com carga positiva, ele virou um íon. Quando ele vira um íon, ele vira para o outro e diz, oh, tá me faltando um aqui e o outro, mas para mim tá sobrando, então vai. E esse aqui corre. E esse cara se move e chegou aqui. Mas aqui continua faltando, porque a bateria continua carregada. Ela não perdeu a carga. Ela não perdeu a carga. Aqui continua positivo. E ele pula para cá. E esse aqui está positivo também. E olha para o outro. Está me faltando um. E esse aqui empresta. É uma corrente, pessoal. É uma corrente. Por isso que nós chamamos de corrente. Corrente. É de um polo para o outro, de um átomo para o outro, de um a um, até chegar no outro polo. Enquanto eu tiver placas de zinco desse lado, enquanto eu tiver placas de cobre do outro lado, essas placas vão perdendo material, ela vai sumindo o zinco e acumulando aqui no cobre, ou o inverso, dependendo do fenômeno, certo? Enquanto eu tiver placas de zinco e cobre prontas para emprestar e ganhar elétrons, elas vão perdendo material, a bateria está com carga. Ah, perdeu a carga, quer dizer que não tem mais. Essa diferença agora é zero. Agora é zero. Eu preciso ir lá e dar uma carga de novo, emprestar mais elétrons para ela. Carregar mais um lado, né? Devolver para ela essa DDP que ela perdeu. Tudo bem? Eu fiz uma abordagem um tanto lúdica, porque esse conceito ele é fundamental para nós, tá? Nós não entendemos corrente elétrica lendo num livro. Tem que ter uma ilustração. Tem material no YouTube sobre isso aí, tem material. Tem um material muito antigo, lá da década de 60, 70, que você pode pesquisar, Viagem na Eletricidade é o nome. Pesquise no Google, Viagem na Eletricidade, vai em vídeos no YouTube. Essa aula tá lá. Eu não inventei isso aqui, essa aula tá lá. Isso aqui não é meu, essa aula tá lá. Tá, minha gente? Ok. Vamos lá então para o nosso PowerPoint. Por enquanto é isso, corrente elétrica. Bom, sentido real e sentido convencional, nós vimos que, então, lá da eletrostática, essa atividade química, ela produz absorção de elétrons no terminal positivo, certo? O terminal positivo começa a atrair esses elétrons, né? E ela vai mantendo um fornecimento regular de elétrons no terminal negativo. Esse fluxo de carga através da nossa lâmpada, o que é fluxo de carga? Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É Coulomb por segundo, certo? Né? Coulomb, carga elétrica no tempo, segundo, tempo. Essa corrente elétrica que atravessa a lâmpada, fluxo de carga, corrente elétrica, provoca o aquecimento do filamento. Energia que foi transferida na forma de calor e foi liberada. Por isso que houve transformação de energia. Por isso que a máquina é um conversor de energia, porque ela produz trabalho, gera trabalho. Converteu energia. Que energia? Energia elétrica.
Não energia química. A energia química a bateria forneceu para o circuito elétrico para fazer com que haja corrente elétrica. A corrente elétrica é a energia elétrica. A energia elétrica, o movimento dos elétrons, foi convertido em pelo menos duas formas de energia. Energia luminosa em lumens. Se você pegar uma lâmpada agora no comércio, aí você vai ver lumens. É uma unidade usada para medir energia luminosa. Radiação eletromagnética, lumens. Certo? E energia térmica, calor. Calor, que você mede. Como que você mede o calor? Você mede a temperatura, certo? Mas o que está sendo convertido ali é energia térmica. Estão me chamando lá, vou ter que ir lá. Ok? Então, finalizando. Por uma questão de convenção, se adota, né? Por uma questão de convenção, para facilitar o raciocínio, para facilitar a elaboração, né? Se adota o sentido da corrente elétrica, ou o sentido do movimento dos elétrons, sempre do terminal positivo para o terminal negativo. Isso é uma convenção. Isso não é verdade, porque nós vimos que o movimento ele vai sempre do menos para o mais. Mas por uma questão de convenção, para manter a literatura atual, nós adotamos que ele vai do mais para o menos. Certo? O que não traz nenhum prejuízo para nenhuma conta que nós vamos fazer. Ó, sentido convencional, do mais para o menos, e sentido real, do menos para o mais. Olha os elétrons ali se movendo. Olha a barra de cobre. Sempre na direção oposta ao campo elétrico. Esse conceito vem lá da eletrostática, não é a minha aula com vocês, essa aula é lá com o Mascarenhas, lá com outro professor, não faz parte dessa disciplina neste ano, neste semestre, ok? Tá certo? Vamos lá. Então, corrente elétrica, né? Então, se um coulomb, quantos elétrons tem um coulomb? Todo esse mundaréu aqui de elétrons atravessam o condutor em 1 segundo com velocidade uniforme na seção circular, na seçãozinha do condutor ali, ó. Se diz que o fluxo de carga corresponde a 1 ampere. 1 ampere. 1 ampere. É isso que nós medimos. 1 ampere. Em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Olha o nome do cara, é Ampère. Então a gente escreve errado. A gente escreve Ampère. É o nome do cidadão. Certo? E no sistema internacional é A. A unidade. E a letra é I. Ok? Essa conta aqui já fizemos. Certo? Ampere é coulomb por segundo. Olha aqui, ó. De novo, nossa barrinha de cobre, o fluxo dos elétrons, as cargas negativas. Aqui está o polo negativo da nossa bateria, o polo negativo da bateria. Aqui está o polo positivo da nossa bateria. O fluxo de aqui cria um excesso de elétrons, olha o excesso. Aqui cria uma falta de elétrons, todo mundo positivo. O que é uma falta de elétrons, pessoal, criada nesse lado aqui? Quer dizer que aqui está cheio, as placas do metal que está imerso lá na solução, todos os átomos aqui desse metal perderam elétrons lá para a solução eletrolítica de ácido sulfúrico. Esses elétrons perdidos saíram desta placa e foram para esta placa. Eu atrapalhei vocês aqui, o polo positivo, o polo negativo, né? Polo negativo. E foram para esta placa. Todo mundo está aqui. Essa placa ficou toda negativa. E essa ficou positiva. Mas como? Energia química.
Energia química, movimento de cargas, saíram de uma placa e foram para outra. Depois você pesquisa qual é a placa de zinco, qual é a placa de cobre. Agora já tem outros materiais, as pilhas de lítio, muito melhores, né? Pilha de lítio, níquel-cádmio, apesar que o cádmio está proibido, muito tóxico, né? Olha só, aqui ficou todo mundo positivo. Todos os átomos aqui desta placa perderam elétrons, eles se tornaram íons, eles ficaram com carga positiva, eles ficaram positivos. Por que positivo, professor? Porque eles perderam elétrons. Para quem? Para outra placa. Como? Reação química. Aqui na solução, dentro da bateria houve uma reação química, energia química. Aqui está todo mundo positivo. Se eu ligar 12 volts aqui, eu coloco 12 aqui, se é o sentido eletrônico que eu estou adotando, e vai todo mundo para cá, ó, porque aqui está positivo. Esse cara vai atrair, esse cara aqui tem um faltando, esse aqui tem um sobrando, esse aqui tem um faltando, esse aqui vai pular para cá. Aqui está sobrando elétrons. Aqui está faltando elétrons. Então, quanto mais eu me afasto daqui e me aproximo daqui, aqui está sobrando, mas aqui está faltando. Esse cara pula para cá. Agora esse aqui ficou equilibrado, mas esse aqui continua faltando, sobrando, porque aqui está sobrando. Então pulou mais um e vai sobrando, e eles vão pulando. Corrente elétrica. Do menos para o mais, sentido eletrônico. Do mais para o menos. Sentido convencional. Nós vamos fazer um ensaio com um amperímetro em uma das nossas aulas. Eu vou montar aqui em casa mesmo, aqui no meu escritório. Enquanto tiver essa pandemia, nós não podemos ir para a oficina. Eu vou montar aqui para vocês, tá? Uma experiência bem simples. Vocês já viram isso aí não é novidade, mas eu vou montar. E nós vamos medir uma corrente com amperímetro, tá? Minha gente, corrente elétrica era isso, tá? 57 minutos. 57 minutos para explicar corrente elétrica, certo? E eu acho que não expliquei direito corrente elétrica, tem que explicar de novo. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade, eu espero que a gente retorne aqui, certo? Eu agradeço vocês de estarem aí assistindo, assistam, certo? Nos vemos então na próxima aula. Eu vou encerrar essa aula, corrente elétrica era isso. Na próxima aula nós vamos ver o potencial elétrico, depois nós vamos ver resistores e já entramos em circuitos. Aí a nossa vida vai melhorar. Aí é só circuito. É resistor em série, é resistor em paralelo, é resistor agrupado misto, é Kirchhoff, é Kennelly, é queda de tensão, é potência e energia. Agora começa a melhorar. Ok? Obrigado, então. Tudo é bom para vocês. Eu espero que tenham gostado. Eu vou encerrar. Um abraço.